A diversificação realmente reduz o risco nos investimentos? Olá, bem-vindo ao canal, sou Rafael Disconzi. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Nesse vídeo iremos analisar o princípio da diversificação nos investimentos e como isso deve estar presente em sua decisão de alocação de seus recursos. Quando examinamos os riscos associados a ativos individuais, descobrimos que existem dois tipos de risco: o risco sistemático e o não sistemático. Essa é uma distinção crucial, porque o risco sistemático ele afeta todos os ativos da economia, de alguma forma, enquanto o risco não sistemático afeta, no máximo, um pequeno número de ativos. O risco não sistemático é aquele que é particular de um único ativo, ou no máximo, de um pequeno grupo. Por exemplo, se o ativo em consideração for uma ação de uma única empresa, investimentos com VPL positivos, economias de escala, lançamento de novos produtos exitosos tenderá a aumentar o valor da ação. Por outro lado, ações judiciais não previstas, acidentes industriais, greves tendem a diminuir os fluxos de caixa futuro e, portanto, reduzir o valor da ação. Assim, se mantivermos uma única ação, o valor de nosso investimento flutuará por causa dos eventos específicos daquela empresa. Por outro lado, se mantivermos uma carteira grande, o valor de parte das ações da carteira aumentará por causa de eventos positivos específicos, algumas empresas, e o valor de outras ações diminuirá por causa de eventos negativos específicos a outra empresa. Entretanto, o efeito líquido sobre o valor total da carteira será relativamente pequeno, porque esses efeitos tendem a se anular. Dessa forma, carteira de ativos altamente diversificadas geralmente quase não tem risco não sistemático. Todo risco é essencialmente sistemático. O princípio da diversificação tem uma implicação importante para um investidor diversificado. Apenas o risco sistemático ele é importante. Portanto, ao decidir se compra ou não determinado ativo individual, o investidor diversificado se preocupará apenas com o risco sistemático daquele ativo. Essa é uma observação chave e nos permite dizer muita coisa sobre riscos e retornos de ativos individuais. Assim, o risco total do investimento é igual a seu risco sistemático, mais o risco não sistemático. Tendo isso em mente, o raciocínio básico desse princípio é simples. Como o risco não sistemático pode ser eliminado praticamente sem qualquer custo pela diversificação, não há recompensa alguma por ele. Em outras palavras, o mercado não premia os riscos incorridos desnecessariamente. Então, o retorno esperado sobre um ativo depende apenas do risco sistemático desse ativo. A medida para determinar o retorno esperado de um ativo é chamado de coeficiente beta, ou simplesmente beta, o qual nos diz quanto risco sistemático determinado ativo tem em relação ao ativo médio. Por definição, um ativo médio tem beta de 1 em relação a ele mesmo. Um ativo com beta de 2 tem o dobro do risco. Podemos assumir, no caso brasileiro, o Ibovespa como um ativo médio e um ativo específico como uma empresa qualquer,
Por exemplo, Petrobras. O coeficiente beta da Petrobras é calculado hoje a aproximadamente 1,54. Isso quer dizer que possui uma correlação positiva com o índice Bovespa, com uma intensidade maior. Isto é, se o Bovespa subir, a probabilidade da ação da Petrobras subir é maior, nesse exemplo, considerando esses dados. Se o índice Bovespa subir 1, é provável que essa ação suba 1,54%. Ou seja, esse ativo específico, Petrobras, irá subir 54% acima do ativo médio. Essa é a lógica inversa também em relação ao ativo cair. Se o índice Bovespa cair 1%, Petrobras cairá 1,52% devido à sua variabilidade, seu desvio padrão, ao longo do tempo. Por isso que os coeficientes beta são tão importantes na mensuração do nível do risco sistêmico do investimento. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe o seu like e nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau!